Olá, pessoal. Boa noite. Bom dia ou boa tarde para a hora que vocês estiverem me assistindo. Então, estamos em mais um quadro Simplifique com a TCD. Eu vim dar aqui nesse quadro para vocês umas dicas de final de ano, de estresse, de ansiedade. Para quem não me conhece, eu me chamo Linéia Coraza, sou a professora da técnica Coraza para dor e hoje eu vim dar algumas dicas porque eu senti uma necessidade muito grande em conversar com vocês sobre estresse, ansiedade, final de ano, angústia, depressão. Gente, eu tenho tido muito, que vocês não imaginam no meu consultório, pessoas em estados depressivos, pessoas com ansiedade violenta e, para quem me conhece, sabe que eu amo de paixão aurículo. E eu amo de paixão aurículo com os cristais programados. Então, quando eu fiz o meu curso de acupuntura, de auriculoacupuntura, eu aperfeiçoei na aurículo alguns pontinhos para tratar o emocional dos meus pacientes. Antigamente, eu usava agulhas na orelha, porque nós não tínhamos cristal, nós não tínhamos semente, nós tínhamos somente as agulhas semipermanentes ou de rabinho de porco, ou as agulhas normais, né? Tipo aquelas agulhas 18x8 que você faz estética. Então, esses pontos foram maravilhosos para tratar o emocional. Aquela pessoa que chega, aquele paciente que chega desesperado no seu consultório, que não sabe para que lado vai, com um estresse violento, que é o que está acontecendo, uma ansiedade violenta, brigas, mal-entendidos. Eu não sei se vocês estão sentindo isso nesse final de ano. E aí vocês sabem que eu trabalho com os cristais programados e eu resolvi fazer uma experiência no meu consultório. A primeira sessão, vocês sabem que eu faço a harmonização do ciclo Shen, dos órgãos e das vísceras. Por quê? Porque os cristais, eles atuam em 3 níveis: o nível do órgão, o nível do meridiano e o nível da emoção. E quando eu harmonizo o ciclo Shen dos órgãos e das vísceras, eu estou conseguindo harmonizar todo o meu paciente. Por exemplo, a hora que eu coloco um ponto de vesícula biliar, esse pontinho de vesícula biliar, ele vai equilibrar o órgão vesícula biliar, ele vai equilibrar o meridiano da vesícula biliar desde VB1 até o VB44 e vai equilibrar a raiva explosiva e a indecisão. Porque vocês sabem que a vesícula biliar trabalha muito com a indecisão. Eu estou indecisa se eu compro um vestido preto ou um vestido branco para o meu final de ano. Apenas um exemplo. A raiva explosiva. O que é a raiva explosiva? A raiva explosiva é aquela raiva em que o paciente chega no teu consultório e brigou no trânsito. Dali a pouco ele já está um pouco melhor. Não é a raiva do fígado que fica te remoendo. É a raiva da vesícula biliar que é diferente.
Professora, como é que você sabe de tudo isso? Como é que você sabe que você limpa o meridiano? Através da radiestesia, através do pêndulo. Eu verifico quando o paciente tem um meridiano em desequilíbrio, por exemplo, a vesícula biliar. Eu estou no caminho do meridiano, o meu pêndulo está virando anti-horário, e a hora que eu coloco um cristal no ponto da vesícula biliar, o meu pêndulo já gira horário. Diferente de quando eu estou com uma semente. O pêndulo que estava virando anti-horário, ele começa a fazer um movimento vai e vem, como quem diz, estou trabalhando. Por isso eu amo trabalhar com os cristais. E os pacientes estão assim, muito nervosos, muito angustiados, e eu estou tendo no consultório os dois extremos, ou ansiedade violenta ou depressão violenta. E o sistema nervoso muito aflorado, muito aflorado. Então, eu comecei a fazer, desde o início de dezembro, uma experiência que eu inclusive já passei para os nossos alunos, né? E eles também estão trabalhando com alguns pontos que eu realizava antigamente com agulhas. E hoje nós estamos trabalhando esses pontos com o cristal. Mas antes de eu passar para vocês esses pontos quais são, eu gostaria que vocês verificassem a orelha do paciente de vocês. Nós vamos falar sobre a TCD também, mas daqui a pouco. Normalmente, aquele paciente que tem crise de ansiedade, estresse violento, a orelha dele está vermelha. E você pode, antes de fazer esses pontos que eu vou ensinar para vocês, fazer um pontinho de sangria. Onde, professora? Você pode escolher. No ápice da orelha. Se ele está com muita raiva, vocês podem fazer um pontinho de sangria no fígado Yang 1 ou no fígado Yang 2. Ou se ele está com a cabeça, né, explodindo, vocês podem fazer um ponto de sangria no hélix 6. E depois utilizar na outra orelha os pontos que daqui a pouco eu vou conversar com vocês. Mas se o paciente de vocês tem uma depressão, não tem vontade de fazer nada, o que nós fazemos? Nós vamos fazer uma massagem nessa orelha e uma moxa. Nós temos aquela moxa Dong Bang, que é uma moxa cigarrete. Nós temos aquela moxa moguça, acho que é assim que se fala. Ou o próprio incenso. Mas, professora, aonde eu vou fazer a minha moxa no meu paciente que tem uma orelha pálida? Em toda a orelha. Vocês vão pegar a orelha com a moguça e vão fazer moxa em toda a orelha, em todos os órgãos, em todas as vísceras, na escafa, onde tem os braços, onde tem a coluna, principalmente onde tem a coluna, aonde tem os membros inferiores. Vocês podem fazer uma moxa para a gente reativar a parte do sangue. E outra coisa que vocês podem fazer também,
mas aí façam numa orelha só. A moxa vocês podem fazer bilateral, mas a massagem, vocês podem, para quem usa, óleo essencial, um óleo essencial de lavanda para tranquilizar o paciente. Vocês sabem quando eu não tenho óleo, o que eu uso? O Vic Vaporub. Gente, o Vic Vaporub é o eucalipto, fazendo uma massagem na orelha do paciente, mas isso em uma orelha só, porque na outra você vai colocar cristal. E aí você não vai poder tirar, né, o óleo essencial, tá? Para você conseguir colocar o cristal. Gente, o paciente se sente muito bem. Outra coisa, antes de você começar ou a fazer a sangria nessa orelha vermelha, ou uma massagem e a moxa na orelha mais branquinha, né, mais pálida, vocês que são meus alunos ou que trabalham com os cristais programados, utilizem um ponto que é o Intang, fazendo movimento anti-horário nesse paciente e mentalizando ele se acalmar. Outro ponto também muito legal, que dá uma acalmada no paciente, que vocês não precisam pôr agulha, somente com cristal, é o pontinho VC17. Também fazendo o movimento com o cristal anti-horário, tá? Gente, o paciente já melhorou com isso tudo que eu falei para vocês, 50%. Eles olham para você e dizem assim, olha, eu não sei o que você fez, mas eu tô me sentindo bem melhor. E aí agora eu vou mostrar para vocês os pontinhos, se vocês quiserem anotar, né? Os pontos que eu uso e que eu aperfeiçoei para ou ansiedade, ou depressão, ou estresse, tá? São Xemém, Simpático, SNV, Subcórtex e o ponto do coração. Tudo com cristal. Só que eu vou mostrar para vocês aqui na orelha, porque eu coloquei como se fosse agulha, mas vocês vão usar cristal. Para quem não tem cristal, pode usar semente? Pode, mas o cristal funciona melhor. Deixa eu ver uma coisa aqui. Posso usar agulha? Pode. Então aqui, ó. Vamos lá. Xemém, SNV, que fica o simpático que fica do lado do, pertinho do ciático, um pouquinho mais para trás. E, gente, o SNV, ele fica, tá? Lá no final, na cruz. O subcórtex eu uso aqui e o coração eu uso no ponto do coração, tá? Vamos tentar aproximar mais para ver se não desfoca. Olha, o ponto do SNV, eu vou tirar o ponto do Xemém aqui, para vocês verem, vou tirar o ponto do coração, para vocês verem a diferença do ponto simpático, que tá aqui, ó, e do SNV, que fica lá na cruz, no final, tá? Após esses pontos, vocês colocarem, precisa ser nessa ordem:
Xemém, simpático, SNV, subcórtex e coração. 5 pontinhos que precisam ser colocados nessa ordem. Após isso, tá? Após isso, o que eu indico? Se a pessoa tem ansiedade, nós vamos colocar o pontinho de ansiedade aqui. Opa! Nós temos, vocês sabem que nós temos aqui o pontinho de ansiedade e neurastenia. Nós temos atrás da orelha também, nessa região aqui, o ponto de ansiedade e neurastenia. Eu gosto muito de colocar o ponto de ansiedade e neurastenia atrás da orelha. Se a pessoa tem síndrome do pânico, eu vou colocar um pontinho aqui, que é suprarrenal. Então, a partir desses 5 pontos, ou melhor, 6, que eu acabei esquecendo, o coração emocional. Acho que vocês sabem onde fica. O coração emocional fica aqui. Mais ou menos aqui, ó. Então, repetindo, xemém, simpático, SNV, subcórtex, coração e coração emocional, tá? A partir daí, você vai trabalhar com o paciente, esses 6 pontos são obrigatórios e tem que ser nessa ordem. A partir daí, vocês vão trabalhar com o paciente no que eles estão apresentando. Ansiedade, depressão, síndrome do pânico, que é a suprarrenal. E aí vocês vão mexer com aquilo que eles estão. Nós temos um pontinho aqui que em algumas orelhas, ele chama ansiedade 2. E em algumas orelhas, principalmente na orelha do professor Marcelo, ele chama do ponto de tensão emocional. Eu uso muito esse ponto de tensão emocional. Tá? Outro ponto que eu gosto muito de utilizar na aurículo com os cristais são os 4 deuses. Nossa, professora, mas os 4 deuses fica aqui ou fica no dedo médio? Sim, mas nós temos os 4 deuses na orelha. Como assim, professora? Sim. Aqui nós não temos o hélix 6. O que é o hélix 6 aqui? É o VG20. Se eu colocar um cristal um pouquinho mais para cima, um cristal atrás e um cristal em cada lado do hélix 6, eu estou trabalhando os 4 deuses. E eu, tranquilizo a pessoa. Eu gosto muito desse ponto para quem está em depressão. Muito. Eu consigo equilibrar a mente do meu paciente com os 4 deuses, ou, para quem não conhece o que são os 4 deuses, os 4 cavaleiros. Tá? Aí, então, eu vou trabalhando, depois desses 6 pontos, o que eu tenho. Por exemplo,
a pessoa está com insônia. O que eu uso? Eu uso o ponto. Lógico que vocês não vão colocar tudo isso, né? Vocês vão escolher 6 pontos os primeiros, depois vocês vão escolher alguns desses que eu estou falando. Por exemplo, aqui nós temos o ponto de neurastenia. Eu combino esse ponto de neurastenia com um ponto atrás na orelha que parece um espelho, que é o ponto de sono, onde é no mapa do Enomoto que tem o ponto de insônia. Então, eu junto neurastenia com o ponto de insônia, porque eu faço um espelho e eu consigo apertar o meu dedo para a insônia, tá? Temos um pontinho de depressão aqui, mais ou menos aqui, um pontinho de depressão, tá? Só que se vocês usarem os 4 cavaleiros ou os 4 deuses, não usem o ponto lá em cima, perto, depois do Xemém, o ponto de depressão, porque vocês já estão usando. Então, gente, a partir de agora, a partir desses 6 pontos principais, no início eu tinha 5 pontos principais, nessa ordem: Xemém, simpático, SNV, subcórtex e coração. Agora eu estou usando junto o coração emocional. E aí agora você vai fazer o resto dependendo do que o paciente chegou no seu consultório com a queixa principal. Ansiedade, sistema nervoso, estresse, insônia, síndrome do pânico. E aí você vai partir para outros pontos. E esses pontos combinam com qualquer coisa disso com qualquer síndrome dessas que eu falei para vocês. Tá? E ainda, para quem é nosso aluno e que conhece a TCD, o que a gente faz no final? A gente faz a TCD da testa, levando no VG, fazendo moxa e colocando o nosso mini gráfico com 3 cristais com a nossa intenção. A intenção do nosso paciente melhorar. Melhorar do quê? Ou do estresse, ou da síndrome do pânico, ou da ansiedade, ou da depressão, ou do sistema nervoso. Tá? Então, isso é... Por que eu resolvi trazer? Vai ficar gravada essa live. Por que, gente, que eu resolvi dar esses pontos, mostrar para vocês esses pontos que eu estou utilizando? Porque há muito tempo atrás eu utilizava eles com agulha e resolvi fazer uma experiência com cristal e tá dando muito certo. Mas não esqueçam também, daí não pode fazer junto, tá? Harmonização emocional numa primeira sessão e numa segunda sessão, isso que eu acabei de falar. Ou você pode fazer ao contrário. Você pode fazer esses pontos e depois, numa segunda sessão, uma harmonização emocional. Gente, isso eu vou dizer, vai tirar o teu paciente do fundo do poço. Aqueles que estão em depressão, em síndrome do pânico, ou aqueles que estão em ansiedade e vão baixar essa ansiedade.
Eu não sei vocês, mas eu tenho pego muitos pacientes com problemas emocionais no consultório. E esses pontinhos têm me ajudado muito junto com a TCD, junto com a técnica Coraza para Dor. E esse quadro é o Simplifique com a TCD. Então eu estou aqui dando macetes e pontos para que vocês tratem o paciente de vocês de uma forma mais simples, mais rápido, mais fácil e muito eficaz. Boa noite. Essa live vai ficar gravada. Eu desejo um excelente Natal para todos e um beijo no coração de vocês. Espero que vocês aproveitem essas dicas e me passem, por favor, o resultado de vocês para todas essas dicas que eu estou dando para vocês. Um beijo!